Olá pessoal, sou eu de novo. E vocês sabem que Five Nights at Freddy's é uma das maiores franquias dos tempos atuais. Um jogo conhecido pelos jumpscares e pela sobrevivência com itens limitados contra animatrônicos. FNAF tem vários jogos na cronologia principal e ainda mais jogos spin-off, como Into the Pinch e FNAF Space. Mas antes do maravilhoso Into the Pinch e do lamentável FNAF Space, existe um jogo muito conhecido pela comunidade de Five Nights at Freddy's. E estou falando de FNAF World. Lançado originalmente em 21 de janeiro de 2016, FNAF World passou por muita coisa, pois dias depois do lançamento, o jogo foi retirado da loja. Ele foi repostado em 8 de janeiro de 2016, com algumas melhorias que o pessoal tanto criticou na época. Porém, na sexta-feira 13 de maio de 2016, foi lançado a versão definitiva, a única que realmente vale a pena, pois adicionou 8 personagens, minigames, finais e mais conteúdo na gameplay. Já faz 10 anos que esse jogo existe e agora, 10 anos depois, vou comentar sobre ele. Vou dar a minha opinião, falar se o jogo é injustiçado ou se as críticas que muitos fizeram, principalmente no lançamento, são de fato reais ao meu ver. Podem deixar que eu vou comentar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, pois agora temos 100 inscritos no YouTube e no TikTok já somos 1000. Obrigado de verdade, isso me anima demais a continuar. Vocês são espetaculares, então vamos lá. Normalmente eu começaria resumindo a história desse jogo, mas esse jogo tem vários finais e depende mais de teorias do que dele mesmo. Mesmo assim, vou tentar falar aqui pegando apenas o básico e um pouco do que é considerado verdadeiro. É mais ou menos assim. FNAF World se passa em Animatrônica, um santuário que começa a sofrer invasões de bugs, porque o mundo real da franquia está um caos. A trama foca em você seguindo as instruções de uma entidade misteriosa para coletar relíquias e memórias. O objetivo final da história não é salvar o mundo colorido, mas sim organizar os bastidores para que as almas das crianças assassinadas consigam encontrar o caminho para o descanso eterno. Sinceramente, a história pouco importa, pois o jogo não é considerado canônico. Mesmo que existam histórias e teorias que o ligam ao universo principal, o jogo foi um projeto do qual o próprio Scott se arrependeu de ter criado, então eu não acho que ele veja isso como canônico, mas é bem debatível e provavelmente não teremos uma resposta tão cedo. Vou começar por um ponto que vou deixar claro aqui no meu vídeo. Eu não serei rigoroso com um jogo barato que não sabemos se é totalmente canônico ou não. Sei que no meu vídeo do Ultimate Custom Night eu critiquei a qualidade e a história do jogo, mas a diferença entre um CN e FNAF World é que um é canônico e o outro não, um foi pensado para ser sério e o outro nem se esforça. Um foi lançado em 2018 após FNAF SL, que tinha sido um avanço na franquia, e o outro foi lançado em 2016 e até então não tinha nada para comparar. O CN é decepcionante pelo ano que foi lançado, por já termos coisas melhores na própria franquia, a história é totalmente canônica e foi lançado após o Scott já ter faturado muito. FNAF World obviamente poderia ser do melhor, mas o próprio jogo não se leva a sério. Falando agora do jogo, é um RPG que pega nossos animatrônicos assustadores e transforma em bichinhos fofinhos no mundo colorido. É um jogo de turno que nos dá várias possibilidades de criativos diferentes, pois o jogo conta com aproximadamente 50 personagens jogáveis. Então você pode criar uma equipe apenas com os Freds, ou uma equipe apenas com os Foxes, ou pode fazer igual a mim e montar uma equipe apenas com os coelhos. A quantidade de personagens do jogo ajuda bastante na possibilidade de você criar times com seus personagens preferidos. Para ser sincero, esse jogo me lembra bastante os jogos de Pokémon, como Pokémon Fire and Red, Platino, Yellow, etc. Jogos em que você derrota os adversários que aparecem do nada para poder adicioná-los à sua equipe. E eu que gosto bastante de jogar esses jogos do Pokémon, obviamente gostei bastante dessa mecânica em FNAF World. Claro que é injusto e desequilibrado comparar Pokémon com esse FNAF, até porque Pokémon é infinitas vezes melhor, mas pareceu um pouquinho com esses jogos já é um grande acerto. Além de derrotar adversários, em alguns casos adiciona formas diferentes de desbloquear certos personagens, como a Nath Marione, que você desbloqueia completando aquele esquisito minigame chamado Foxy.exe, Jack Otica, que você desbloqueia completando Foxy Fighters, que eu pensava ser um jogo de luta estilo Street Fighter pelo nome, mas não, é um jogo na mesma pegada dos clássicos jogos de navinha, o que na minha opinião é muito pior que um jogo de luta, e até o Homem de Roxo você pode obter completando FNAF 57 Fred no espaço, que me lembra bastante Contra, pois tem tiro, porrada e dificuldade. Mas esse minigame realmente é Contra ser bom, embora eu não achei ele terrível, só quis fazer essa piadinha mesmo. Ah, e não posso deixar de comentar de Chica Magic Rainbow, em que você desbloqueia simplesmente o Scott Calton, o criador da franquia. Esse minigame me lembra bastante Cat Mario. Pense em um minigame difícil e estressante. E é muito interessante que FNAF World, mesmo sendo um jogo barato e muito limitado, Scott conseguiu colocar esses minigames que vão manter o jogador ocupado por bastante tempo,
pois se a pessoa não for um super pro play master speedrunner que transcendeu o conhecimento humano, tornando-se um ser superior, no mínimo ela perde uns 20 minutos dependendo do minigame. Sinceramente, eu achei a maioria aceitável, só aquele Fox.exe que eu não consigo passar pano. O resto dá pra tancar. Mas um ponto negativo do jogo é a falta de um elemento básico, que é a função de correr, pois o Fred apenas anda, então antes de você desbloquear o teletransporte, você terá que andar igual uma tartaruga de um lado do mapa ao outro, e ainda terá que inventar e fugir várias vezes dos bichinhos que aparecem. Além disso, o jogo é muito vazio, fora desbloquear os personagens que você encontra, você não terá mais nenhum objetivo. Sei que é injusto comparar, mas em Pokémon pelo menos temos os ginásios, uma história linear, um multijogador, caso queira desafiar algum amigo, e outras coisas. Aqui é só desbloquear os personagens e os bosses que só aparecem no final, no jogo inteiro não temos mais nada. Mas é um jogo que reconhece suas limitações e nunca foi pensado para ser grande, então eu não acho que devo descer a lenha nele por causa dessas faltas de elemento. E o jogo tem simplesmente 7 finais, uns mais difíceis que os outros. Temos o final comum que você completa quando zera o modo normal. Obviamente ele não é verdadeiro e o próprio jogo zoa o jogador por escolher o caminho mais fácil. Para realizá-lo, você ignora os glitches que estão corrompendo o mundo e no final derrota a Coruja Security. Temos também o final que você desbloqueia completando o modo hard, e nele você simplesmente derrota o Scott, o criador da franquia de FNAF. E o Scott aqui é representado por uma skin de Minecraft, e é mostrado que ele está frustrado com os fãs que reclamam de tudo e que estão muito exigentes. Isso aqui é muito bom e engraçado. Eu acho que Scott deveria interagir mais com o público igual fez nesse jogo. Outro final é chamado de final do universo. Para realizá-lo, você deve colocar o Fredbear na equipe principal no primeiro slot, e então conversar com o Fredbear NPC. Como não pode existir dois Fredbear no mesmo lugar, o universo colapsa. O final do Old Man Consequences você desbloqueia se aprofundando nos glitches do jogo. Após se aprofundar bastante, você encontra o Old Man e pode simplesmente não mergulhar no mar e nunca mais sair daquele lugar, ou mergulhar na água fazendo o jogo crashar e fechar. Mas no UCN, esse mesmo final aparece com mais diálogos, e quando nosso personagem mergulha na água, podemos escutar áudios que supostamente são do William, que está preso no purgatório, e pede para o Henry e Michael o ajudar. Mergulhar na água seria de forma simbólica a decisão de Cassie, uma das almas do Golden Fred, de descansar em paz. Também tem o final Tipper's Revenges, em que você encontra numa caverna um castor gigante feito de metal. Esse Tipper é um personagem de um jogo criado pelo Scott antes mesmo de FNAF, chamado Tipper's Sons, que foi um jogo que foi dizimado pela crítica, o que fez Scott aprender com os erros e então criar uma das maiores franquias de jogos. E esse Tipper não gostou de ter sido substituído, então vira um dos bosses mais difíceis do jogo. Mas após essa aparição tivemos o El Tip, que é uma referência a esse castor e que está presente no FNAF 6 para compor sua pizzaria e no CN para te estressar com anúncios. O final de Tika Magic Rainbow você desbloqueia realizando aquele minigame citado antes. Aí então você poderá lutar contra a Rainbow, esse arco-íris maldito que fica te xingando o jogo inteiro, e pra mim é o melhor final do jogo, pois quando o completamos, vemos um homem que muitos teorizam ser o Henry ou o próprio Scott sentado dizendo que se sente culpado e que criou algo terrível chamado Baby. Então a luz se apaga e vemos dois olhos, e essa criatura fala e a frase icônica: por favor fiquem em seus assentos, o show começará em instantes. E quando as luzes voltam, o homem está finalizado. Obviamente a Baby é a Circus Baby, até porque FNAF World foi lançado um pouco antes do Sister Location e serviu para gerar hype para o quinto jogo. E agora chegamos ao final verdadeiro, o final do relógio. Para realizá-lo você deve conversar com o Fredbear NPC e aguardar um pouco, então ele vira o 8-bit Fredbear, ou você pode chamá-lo de Glitchbear. Esse Fredbear revela o verdadeiro objetivo, que é basicamente coletar todos os relógios e ajudar uma pessoa que está perdida, que é a criança chorona de FNAF 4. Basicamente, os relógios representariam migalhas que a criança chorona usaria para encontrar o caminho do dia mais feliz e então descansar. Basicamente, encontrar os relógios ajuda as almas nos minigames de FNAF 3. E como eu disse antes, o próprio Scott se arrependeu de criar esse jogo e de tentar ligá-lo à linha principal, então não sabemos se devemos considerá-lo canônico. O jogo é extremamente barato, então muitos não gostaram da gameplay, do cenário, etc. Mas se olharmos bem, os primeiros jogos de FNAF até o UCN também são bem baratos. Porém, FNAF World foi o primeiro jogo a tentar sair do padrão, pois foi o único que não se passa em uma sala fechada e que realmente tentou inovar. Sister Location veio logo após ele e vemos que também saiu do padrão, diferente do FNAF 6 e UCN que voltaram para a sala fechada. É um jogo barato com quase 50 personagens, muitos finais e alguns minigames. Enquanto isso, temos o Ultimate Custom Night, onde os jumpscares são GIFs, FNAF 6, onde só temos computador, Help Wanted, que é só minigame, e Security Breach sendo um jogo de terror sem terror. Agora, vamos supor que FNAF World fosse lançado recentemente
recentemente. Aí sim seria mais difícil de defender, pois já temos jogos com gameplay melhores e o Scott fez parcerias com empresas como em Help Wanted e Into the Paint. Então não acho que teria como defender. Mas quando a gente olha a data de lançamento, a intenção e até a ideia, não acho que ele seja um jogo ruim. Eu particularmente gosto desse jogo, sinceramente minha nostalgia faz eu passar pano para os defeitos. O problema dele é que ele é muito vazio, fora achar os personagens não terá mais nada. Na verdade, eu acho que se a pessoa não conhecer a lore ou as referências do jogo, ela não perde nem 10 minutos jogando isso. Eu gosto desse jogo, mas sei que ele não é bom ou não será agradável para as pessoas de fora. Mas diferente do filme de FNAF que afasta o público novo, esse foi pensado para os fãs. E falando em fãs, esse jogo foi pulverizado na recepção, pois não gostaram da ideia de animatrônicos fofos. Eu penso o seguinte, isso aqui é um spin-off e dificilmente é canônico. Então pra mim tá muito bom, super de boa. Não é igual o filme onde os animatrônicos brincam de castelinho, nem igual o Security Breach onde o Greenhawk Fred é do bem e ajuda o Gregory. Esse daqui não estraga FNAF no cinema nem a linha principal dos jogos. Eu realmente acho que FNAF merece mais e mais spin-offs. Acho que é uma boa forma de expandir ao universo e de deixar o fã ocupado enquanto espera novos lançamentos. FNAF atualmente tem muitos spin-offs, Fred no Espaço 2, Security Breach First Ranger, tivemos o FNAF AR e Into the Paint, mas FNAF World foi o primeiro. Ele não é perfeito e está muito longe de ser, mas acredito que foi muito importante para a franquia, tanto que futuramente jogos como UCN, Help Wanted, FNAF 6 e Security Breach reaproveitaram certos personagens e mecânicas e detalhes, lembrando sempre que essa é apenas a minha opinião. O vídeo é bem curto, pois FNAF World, como eu disse, é muito vazio, então fica difícil comentar mais. Eu pretendo trazer aqui o Help Wanted, então podem aguardar. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual pode ser o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, e se você quiser jogar um RPG no estilo FNAF World, mas bom de verdade, jogue Pokémon Fire Red.